Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 6 de agosto de 2022 teremos 10 palpites, mais um dia de grades cheias com jogões na Bundesliga, Campeonato Belga, Premier League, Ligue 1 em sua estreia, Bundesliga, Premier League e Campeonato Holandês e o nosso Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Union Berlin e Hertha Berlim. Jogo válido pela Bundesliga que já começa com um clássico para essas duas equipes que vai dar início a essa temporada 22-23 lá na Alemanha. E Bundesliga é campeonato, claro, de gols. Até porque também Union Berlin, nos seus últimos 5 jogos preparatórios, em 3 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Hertha Berlim, que também vinha tendo jogos preparatórios para esta temporada, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em todos esses jogos sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,55, uma cotação interessantíssima para o início de campeonato que já tem logo de cara um clássico, onde a gente tem o Union Berlin que vem fazendo duas últimas temporadas muito fortes, conseguindo classificações para competições internacionais, e essa pré-temporada também foi muito excelente, com jogos muito movimentados e vitórias bem interessantes. Já o Hertha, que não fez uma boa temporada na última temporada da Bundesliga, também não fez nada bom uma pré-temporada. Então são duas equipes que começam essa temporada 22-23 em momentos diferentes, mas ainda assim com cara de gols. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Wolfsburg e Bremen, outro jogo dessa Bundesliga que marca também a abertura tanto para o Bremen quanto para o Wolfsburg. E outro jogo com cara também de gols, até porque estamos falando da Bundes. E lembrando também que o Wolfsburg nos últimos 5 jogos, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Bremen nos últimos 5 jogos preparatórios da equipe, em todos eles jogos muito movimentados, com no mínimo 3 gols ou mais em cada uma dessas 5 partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,83, uma cotação excelente para o Wolfsburg, que fez uma excelente pré-temporada com vitórias esmagadoras contra Tirol, Mechelen, Brentford. Fez uma pré-temporada muito boa e é uma equipe que tem, por natureza, ser de muitos gols em seus jogos, seja fazendo, seja sofrendo. Já o Bremen, que vem voltando para a Bundesliga 1 depois de ter sido rebaixado há 2 temporadas, na temporada passada estava na Bundes 2, vem para tentar se manter de novo na elite e fez uma pré-temporada muito oscilante, tendo derrotas para o Besiktas, ganhando do Krausul, empatando com o Twente. Então são duas equipes de muitos gols que fizeram pré-temporadas diferentes, mas que mantiveram o nível de gols muito alta também na sua faixa de pré-temporada. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,83 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Genk e Eupen, jogo válido pela Liga Jupiler Primeirona Belga, que a gente tem o Genk em sexto com 2 pontos, ou 3 pontos em 2 jogos. O Eupen também com 3 pontos em 2 jogos. Cada venceu uma e empatou e perdeu outra. Para esse jogo, galera,
Estamos falando também de uma partida do mercado de gols, até porque o Genk nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Eupen nos últimos 5 duelos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo lá na Bélgica vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e a gente está falando de duas equipes que começaram ganhando e perdendo 2 dos seus primeiros jogos, tanto o Genk como o Eupen. Lembrando que o Genk já marcou 5 gols e sofreu 4, enquanto o Eupen já marcou 3 e também sofreu 4. Ou seja, são equipes com boas médias de gols, é característica desse campeonato belga, e a gente está falando de um Genk também sempre figura ali em competições internacionais nas últimas temporadas, começou perdendo do Bruges, atual campeão belga, na primeira rodada por 3-2, mas depois venceu o Liège por 3-1 numa boa partida. Já o Eupen conseguiu vencer o atual campeão Bruges por 2-1 na última rodada, mas tinha perdido, claro, o Charleroi por 3-1 na estreia da Liga Jupiler. Ou seja, são 4 partidas e 4 partidas com no mínimo 3 gols ou mais envolvendo o Genk e Eupen logo nesse início de campeonato belga. Por isso eu acredito que essa partida deve manter essa tônica, então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Tottenham e Southampton, jogo que marca a estreia de ambas as equipes na Premier League, tanto para Tottenham quanto para o Southampton. E para esse jogo a gente já começa olhando também para o mercado de gols, até porque o Tottenham nos seus jogos preparatórios nos últimos 5, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. Já o Southampton, que também vinha de jogos preparatórios, quando não acabou 0-0 esses confrontos, e que foi em 2 oportunidades, nas outras 3 sempre tivemos também 3 gols ou mais no marcador. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 4 oportunidades também tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,68, uma cotação excelente para um Tottenham que tem agora Richarlison, Son e Kane, só isso no ataque da equipe. Fez uma pré-temporada até interessante, vencendo Norwich, o combinado de estrelas da K-League lá da Coreia do Sul, empatou com o Sevilla, ganhou do Rangers, mas acabou perdendo da Roma no seu último jogo antes da temporada oficial. Já o Southampton veio naquela oscilação com empates, com vitórias, com derrotas, mas também fazendo uma pré-temporada de muitos gols. Por isso eu espero que para esse início de jogo de competição na Inglaterra, o mercado de gols deve ter sim uma prevalência. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,68 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Strasbourg e Mônaco, jogo válido pela Ligue 1, também estreia das duas equipes nessa temporada 22-23 e também outro jogo com cara de gols. Até porque o Strasbourg nos seus últimos 5 jogos, isso jogos preparatórios também, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Mônaco também vinha de jogos preparatórios, nos últimos 5 deles também todas as partidas com ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, uma cotação excelente para um Strasbourg que fez uma excelente temporada na última, ficou ali brigando por competições europeias até o final, foi muito bem e nessa pré-temporada fez jogos muito interessantes, jogos muito movimentados, fugindo um pouco da característica do campeonato francês, um campeonato que em muitas partidas tem tendência de ser muito travado e de poucos gols. Já o Mônaco, uma das grandes equipes desse cenário francês, fez uma pré-temporada muito oscilante e de poucas vitórias, mas de muitos gols. É uma equipe que costuma fazer uma boa média de gols no campeonato francês e manteve isso nessa pré-temporada. Por isso, tendo duas equipes com retrospecto muito bons, principalmente da última temporada e fazendo uma pré-temporada agora de muitos gols, o nosso palpite não tem como não ser outro. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para Strasbourg e Mônaco.
Passando agora para Dortmund e Leverkusen, outro jogo da Bundesliga que marca a estreia também de ambos na competição, que já tem o Bayern metendo goleada logo no seu primeiro jogo. Então, jogo extremamente importante para essas duas equipes que sempre estão à caça do Bayern e já começam precisando vencer. E lembrando que o Dortmund, nos últimos 5 jogos preparatórios, em 3 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Leverkusen, nos últimos 5 confrontos, em 3 duelos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram, aí só jogão, só partida com muitos gols, onde dos últimos 5 jogos, em todos eles, sempre no mínimo 3 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,45, mas segue aquela regra do jogo do Bayern do último vídeo. Porque a gente está falando de um Dortmund, uma equipe de muitos gols nessa temporada de campeonato alemão. Deve ter uma mudança aqui com a saída do Haaland, mas eu acredito que não deve abaixar a média de gols, até porque a equipe é ainda uma equipe muito forte e de jogadores muito ofensivos. O Leverkusen, por sua vez, também não foge dessa regra, é uma equipe muito ofensiva e que também tem boas médias de gols em suas participações no campeonato alemão. E quando a gente olha para o confronto entre essas equipes, a gente não tem nem o que falar. A gente só tem um 5-2, 4-3, 3-1, 2-1, outro 4-3. É característico da Bundesliga e é característico desse jogo entre Dortmund e Leverkusen. Um jogo de muitos gols, onde o primeiro tempo ali já está 2-2, 3-2 com 30, 40 minutos de jogo. Então, para essa partida, que marca a estreia de duas equipes que vão continuar a caça do Bayern também nessa temporada, vai ser no mercado de gols. Então, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Everton e Chelsea, jogo de estreia das duas equipes também aqui na Premier League. E para esse jogo também, mercado de gols. Até porque o Everton, nos seus 5 jogos preparatórios para essa temporada, em todos eles tivemos ao menos 2 gols ou mais em cada um de seus jogos. Já o Chelsea, nos últimos 5 jogos também preparatórios, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,53, uma cotação interessantíssima para um Everton que fez uma má temporada na última e fez um começo de pré-temporada dessa agora também bem ruim, mas terminou com 2 boas vitórias contra Blackpool e contra Dinamo de Kiev, depois de um começo muito ruim, perdendo para o Arsenal 2 vezes e uma vez, e perdendo também para o Minnesota. Já o Chelsea fez uma pré-temporada bem interessante, de muitos gols, depois ali de um tour também pelos Estados Unidos. Foi uma pré-temporada cheia de muitos gols e de jogos bem oscilantes. Então, para esse começo de temporada, eu vejo duas equipes com boa tendência para esse mercado de gols e também duas equipes qualificadas para esse quesito. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,53 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para PSV e Emmen, jogo da Holanda, primeira divisão, que também é a estreia das duas equipes na competição holandesa. E competição holandesa, seja da primeira, seja da segunda divisão, competição de gols. Com o PSV em campo, então a tendência é maior ainda. E temos que lembrar também que o PSV nos últimos 5 jogos preparatórios e também jogo válido por Supercopa e Champions, eliminatórias da Champions, nesses últimos 5 jogos, em 4 partidas tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Emmen nos últimos 5 confrontos, aí sim só jogos preparatórios, em 4 duelos, também tivemos 3 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades, também 3 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,51, uma cotação para muitos baixo, mas uma cotação que é ali típica do campeonato holandês, porque a gente está falando de um PSV, atual campeão da Supercopa da Holanda, sobre o poderoso Ajax, em um jogo super movimentado, onde acabou 5-3 para o PSV, e também a equipe já vem de eliminatória contra o Mônaco e eliminatórias da Champions, buscando a vaga direta na fase de grupos. Então a equipe que já está com um bom ritmo de jogo, já está tendo decisões pela frente e também fez uma boa pré-temporada de muitos gols. Já o Emmen, que retorna da segunda divisão
para essa primeirona holandesa, não fez uma pré-temporada nada interessante, são 3 derrotas seguidas nos 3 últimos jogos, mas sempre jogos com muitos gols. Por isso eu acredito que a perspectiva para esse jogo deve ser essa, até porque o PSV está com um pouco de cabeça lá na Champions, e isso pode ser muito interessante para os visitantes começar muito bem essa primeirona holandesa e quem sabe até para os reservas ou o mistão do PSV, caso entre assim nesse jogo, mostrar serviço e tentar buscar uma vaguinha no time titular para o jogo decisivo na Champions League no meio de semana. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente tem o Red Bull Bragantino em oitavo com 30 pontos e o Atlético Goianiense em 19º com 17 pontos até o momento. Jogo de duas equipes muito organizadas, mas que vivem momentos opostos nesse campeonato brasileiro. Lembrando que o Atlético Goianiense, nos seus últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Bragantino, nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação interessantíssima e que tem um fator muito interessante. O Atlético Goianiense vem de 6 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, mas venceu na Copa do Brasil no jogo de ida e venceu na Sul-Americana no jogo de ida. Ou seja, a equipe vai muito bem em jogos de Copa, mas no Campeonato Brasileiro está deixando a desejar um pouco. O Jorginho até poupou jogadores contra o Nacional lá no Uruguai para vir com força total contra o Bragantino, até porque a equipe é a penúltima colocada e precisa muito vencer para se quiser continuar na Série A, até porque hoje está a 4 pontos do Avaí, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Bragantino, que está numa situação mais cômoda no Campeonato Brasileiro, até porque só tem essa competição para disputar, vinha de 3 derrotas seguidas, perdeu do Fluminense, mas venceu o Juventude na última rodada. Então um jogo que promete, porque são duas equipes muito organizadas e que vem com boas médias de gols e tendo também um Atlético completinho tentando buscar essa vitória para sair dessa zona incômoda ou pelo menos diminuir a diferença, e o Bragantino para continuar ali na parte de cima da tabela, sonhando com o Libertadores na próxima temporada. Por isso, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. E chegando no último jogo do dia, DC e New York Red Bulls, jogo válido pela MLS Campeonato Norte-Americano, que a gente tem pela Conferência Leste o New York Red Bulls em quarto com 36 pontos e pela mesma conferência o DC em último colocado com apenas 21 pontos somados. Jogo de MLS, galera? Jogo de gols. Até porque também o DC nos últimos 5 jogos, em 3 partidas a equipe marcou gols e sofreu gols no mesmo jogo. Já o New York Red Bulls, nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos 3 gols, tivemos o New York Red Bulls marcando e sofrendo gols no mesmo jogo. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em 3 oportunidades também tivemos New York Red Bulls e DC marcando e sofrendo gols na mesma partida quando se enfrentaram. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no ambas marcam. A odd está na casa de 1,70, uma cotação interessantíssima, onde a gente tem um New York Red Bulls com 38 gols marcados e 30 sofridos ali dentro dos playoffs com uma boa margem de vantagem, mas que vem oscilando muito nos últimos jogos. E enfrenta um DC que tem 28 gols marcados e uma das piores defesas da competição. São 47 gols sofridos. Hoje a equipe está a 8 pontos dos playoffs, ainda tem chance, mas é uma equipe que também não vem apresentando muitas coisas nessa temporada regular da MLS. Vem de 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos, mas o New York Red Bulls vem de 3 derrotas seguidas. Claro que a gente tem uma derrota para o Barcelona em jogo amistoso, mas em jogos oficiais tem uma eliminação na Copa dos Estados Unidos e uma derrota no último jogo da MLS para o Colorado por 5-4, ou seja, a equipe não vem nada bem, o DC também não vem nada bem, mas são duas equipes que vêm que vêm marcando gols mesmo nesses jogos que as equipes não conseguem vencer. Então acredito que essa deve ser a tônica para esse jogo. Então ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo.
Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!